força, graça, paciência, porque precisamos muito disso. Amém, irmãs? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ler o texto? Na verdade, eu queria ler dois textos, irmãos. Primeiro, o Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 12, verso 32. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus, Senhor. Evangelho escrito por João, capítulo 12, verso 32, diz assim o texto: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Agora eu queria que você fosse até o capítulo 19 deste mesmo Evangelho, em nome do Senhor Jesus, para nós lermos capítulo 19, verso 25 e verso 26 e 27. Diz assim o texto: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse dia, pela graça, Senhor, de iniciarmos essa semana na tua presença e em comunhão reunidos nessa casa de oração. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu e por esse privilégio tão especial de estarmos reunidos nesse dia tão glorioso. Que a tua bênção esteja sobre nós e principalmente sobre todas as mamães, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como nós sabemos, talvez a parte mais difícil do discipulado, a parte mais difícil é o caminho mais difícil do discípulo, é a conclusão, é chegar até a cruz. Aliás, o Senhor Jesus, quando ele ensinou acerca do preço do discipulado, ele falou sobre cruz, ele falou sobre carregar a cruz e segui-lo. Então ele não escondeu o jogo, ele não disse que seria fácil, ele não escondeu essa etapa mais difícil da caminhada que ele tinha para os seus discípulos. É claro que há uma grande diferença entre aluno, entre multidão e entre discípulo. Porque o aluno ele pode muito bem tomar para si somente aquilo que ele acha interessante, aquilo que é viável, aquilo que ele concorda com o professor. Assim é nas escolas, seja dominicais, seja teológicas, de que às vezes você está ali acompanhando algum estudo e não necessariamente você vai seguir tudo aquilo que é dito, você vai ponderar. Mas não é assim com o discípulo. O discípulo é aquele que vai até onde o Senhor o conduza, até onde o seu mestre diga para ele ir. Então, quando o Senhor Jesus falou sobre o discipulado, aliás, foi um momento muito chave da história, porque ele viu que uma multidão o acompanhava pelos mais diversos motivos. Muitos deles acompanhavam para ver os milagres, para ver aquele oba-oba. Afinal de contas, Jesus, ele estava no seu ano de popularidade. Então muitas pessoas o seguiam por diversos motivos. Jesus, assim como João, como foi dito pelo nosso pastor Bruno, Jesus, assim como João, ele também tinha os seus discípulos, os seus seguidores. João esse, por exemplo, chamava a atenção pela sua vestimenta, pelo seu comportamento, chamava a atenção pelo local onde ele escolheu pregar, no deserto. Então, às vezes, aqueles que seguiam pela curiosidade, vamos ver o que está acontecendo, porque esse está na moda, é esse que todos estão seguindo, então vamos ver o que acontece. Mas o discípulo não. Então, quando o Senhor viu que uma multidão o acompanhava, que estavam maravilhados pelos milagres que ele efetuava, ele parou por um momento, olhou para a multidão e disse algo importantíssimo, dizendo:
Quem quer vir após mim? Quem quiser me seguir? Quem quer continuar essa caminhada? Deve negar a si mesmo. Deve abandonar a si mesmo, a sua própria razão, o seu próprio interesse, a sua própria vida. E tem que tomar a sua cruz e me seguir. Então ele deixou claro desde o início da sua jornada, quando ele vê que muitos o acompanhavam por diversos motivos, ele diz que o destino do discípulo, o destino final, era a cruz. E aí, nesse texto que nós lemos, primeiro texto de João capítulo 12, nós temos João trazendo primeiro um princípio universal, um princípio teológico universal, quando ele diz, quando o Senhor Jesus pronunciou essas palavras: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E claro que esse é um princípio teológico, porque não havia condições de geograficamente eu estar lá. Não dava para geograficamente, temporalmente, era impossível nós estarmos lá fisicamente. Aliás, nem naquele período era impossível juntar toda a população mundial e estar ali naquele momento. Então a ideia é de que o Senhor estava dizendo que naquele momento todos, independente se crescem ou não, seriam impactados por aquilo que ia acontecer na cruz do Calvário. Não importa se era ateu, não importa se era crente, não importa se era descendência de Abraão, não importa se era justo ou injusto, todos seriam atraídos naquele momento. Como se na história nós temos dito isso, apesar de muitos quererem mudar isso, nós temos aquele conceito de antes e depois de Cristo. Ou seja, Cristo sendo o centro da história, o divisor das águas. Ele sabe que em muitos lugares o pessoal tem tentado tirar essa ideia de antes e depois de Cristo. Tem falado de era comum, coisa do tipo. Mas não dá para negar que naquele momento foi o momento chave da história, onde toda a humanidade passou naquele crivo. Foi o momento em que houve essa separação daqueles que seriam salvos e daqueles que seriam condenados. Então o João está falando de algo universal, atemporal, que diz respeito a mim e a você. E aliás, a própria Escritura, as profecias, elas chegam a dizer que aquele momento seria um momento ímpar, ao passo que os próprios discípulos, as próprias ovelhas, elas fugiriam, se dispersariam e deixariam o pastor ferido sozinho. E aquele momento ele é bem característico como divisor, porque para nós entendermos bem essa divisão da história, ali estavam dois crucificados ao lado de Jesus. Um deles sendo salvo e entendendo o que estava acontecendo, clamando pela misericórdia, pelo perdão, pela salvação, e ele é salvo. Recebe aquelas palavras gloriosas do Senhor. Talvez a pessoa mais feliz de todo o tempo, ouvindo a boca de Jesus: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ao passo que tem um outro que está do lado, que a preocupação dele é sair dali. Ele não queria estar ali, ele queria se livrar daquela situação. E ele até clama para esse poder de Jesus, dizendo: se o Senhor é o que estão dizendo que o Senhor é, livra a gente desta cruz e livra a gente também. Porém esse foi condenado e o outro é salvo. Então quando João diz que todos foram atraídos, é porque ele está dizendo isso, porque diz respeito a todos nós, a toda a humanidade, onde alguns foram atraídos e foram salvos, foram redimidos e perdoados, porque encontraram naquele sangue precioso a salvação para a sua vida. Ao passo que muitos outros, por diversos motivos, por não crerem, por não receberem, por não aceitarem, por renegarem, por virarem as costas, estão caminhando para a perdição. Então entenda essa questão universal que atinge a cada um de nós. Mas eu acho tão glorioso
que mesmo tendo esse conceito pré-estabelecido, mesmo sabendo dessas profecias que diziam que o pastor ferido ficaria sozinho, o João resolve ir até a cruz. O João resolve estar ali perto. Nosso pastor Bruno começou falando para nós, eu dizia para ele, queria muito continuar ouvindo a bênção do Senhor. Ele falou do princípio de quando Deus veio até nós na encarnação, e quando Maria se achou grávida do Espírito Santo, e quando o mensageiro chegou até ela dizendo: ó, você é bem-aventurada. Então ele disse do princípio de quando o Senhor Deus Todo-Poderoso veio até nós, assumiu essa forma humana. E eu queria falar um pouco desse outro extremo, o extremo da cruz, porque é na cruz que nós vamos até o Senhor. Porque se o Rei Eterno, se esse Deus soberano veio até nós, na sua encarnação, na gestação de Maria, naquele dia tão especial, em que no dia do seu nascimento os próprios anjos fizeram festas, dizendo que Deus é bondoso e Deus está agraciando a humanidade, paz na terra aos homens de boa vontade. Aquele dia festivo em que alegrou até mesmo o coração de pessoas do extremo oriente, que foram até ali para presenciar e presentear o rei que havia nascido. Então esse é o princípio, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o outro extremo, sobre a morte do Senhor, sobre ali a cruz, e de que, por mais que as profecias diziam a respeito dessa solidão de Jesus, é impressionante que tinham pessoas ali que eram próximas a Ele, que também resolveram estar ao pé da cruz. E como nós dissemos no início, é difícil demais para o discípulo essa proximidade, essa aproximação com a cruz, porque a cruz, ela representa, pelo menos para os discípulos naquele dia, representava um risco terrível, o risco da morte, porque todos eles sabiam, eles eram vistos ao lado de Jesus, então eles sabiam que se eles inventassem de estar ali, se eles se esforçassem, quisessem estar ali, eles estariam correndo um grande risco de também serem condenados. Aliás, na noite anterior, lá no Getsemane, a Bíblia vai dizer que chegam lá os soldados junto com Judas os conduzindo, e de que ali até os discípulos tentaram fazer alguma coisa. Pedro quer tomar a frente, quer defender Jesus com mão armada, e aí o Senhor mostra que não seria daquela forma. E aí depois de acontecer aquele rebuliço, que eles não estavam entendendo nada, que aquela cena pegou eles totalmente de surpresa, de que a única figura ali no Getsemane que sabia exatamente o que estava acontecendo era o Cristo. Depois dessa cena, o texto vai dizer que todos eles correm em disparada para salvarem as próprias vidas, porque eles entenderam que ali, naquele dia, estava diante deles um risco terrível da morte. E como era a profecia, Deus já sabia dessa fraqueza dos discípulos. Deus já sabia que eles não estavam ainda preparados, que eles necessitavam da unção do Espírito, da presença, do batismo do Espírito na vida deles, para que eles fossem transformados em pessoas ousadas e corajosas. Então isso também não pega Deus desprevenido. Deus sabia que todos eles iam correr, que todos eles iam fugir. Mas é curioso que tem algumas pessoas no texto bíblico, eles vão e ficam diante da cruz, eles encaram aquela situação. E uma dessas pessoas é a mãe de Jesus. E eu acho isso extraordinário, porque ela também corria riscos. Como foi dito aqui, o coração dela, imagina, aguentar aquilo. Tem gente que às vezes não quer nem participar, por exemplo, de uma festa de casamento,
por às vezes ter o coração um pouco mais fraco, de não aguentar aquela emoção de ver o filho, ver a filha casando. O que dizer então de alguém que vai presenciar as torturas e o assassinato do seu próprio filho? Então eu acho isso extraordinário, essa presença de Maria junto à cruz. Isso mostra essa força que Deus deu às mães, de que ela mesma em silêncio, como foi dito, ela ficou ali aos pés da cruz, vendo tudo o que acontecia, porque esse Deus trouxe Jesus ao mundo e usou a vida de Maria para amá-lo quando era pequeno. Ela agora estava demonstrando o seu amor pelo seu filho diante da cruz. Mas além de Maria, nós temos outras pessoas que estão aqui presentes. E um deles é o João, o apóstolo João, o chamado discípulo amado. Glória a Deus, aleluia. E aí naquele encontro, naquele momento, acontece uma coisa tão especial, tão extraordinária, que é o fato de Jesus não estar só, mesmo diante daquele sofrimento tão terrível. Parece que João, mesmo conhecendo as profecias, mesmo conhecendo o risco que ele corria, porque pode ser que alguém pensasse assim: não, a mãe deixa aí, já basta o sofrimento que ela está sentindo, para que condená-la, para que incluí-la ela nesse processo, ela já está sofrendo demais. Ou pelo menos até alguém dissesse: tira ela daqui para poupá-la, para nos poupar de um constrangimento ainda maior. Mas o João, ele é aquele que não olhou para os riscos. Deus, aleluia. Ele é aquele que nem levou em consideração as profecias. Ele é aquele que diz assim: eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com o Senhor, diante da sua cruz, porque o que eu sinto por Ele é mais forte que o medo, que o risco que eu estou correndo. Porque às vezes a gente imagina, tem dois termos dentro da fé cristã, tem dois termos que são fundamentais. Um deles é o temor. É o temor que nós devemos ter em relação a Deus, em relação à sua obra, em relação àquilo que Ele faz, o poder que Ele tem. É o temor. Verdade, meu Deus. Só que o temor, ele opera em mim, impedindo que eu faça algo que o desagrade. O temor é aquilo que vem na minha vida quando eu estou diante de uma situação onde ninguém está vendo, onde eu gosto ali de uma certa liberdade, e aí vem aquela tentação, vem aquela proposta, vem aquele negócio, mas aí vem esse sentimento de temor em cima de mim. Eu digo assim: não vou fazer, porque eu sei, se eu fizer, eu estarei desagradando ao meu Senhor. Então o temor é aquilo que me impede. O temor é aquilo que me restringe de eu fazer algo que venha desagradar a Deus. Mas existe outro termo que é ainda mais forte, que é o amor. Porque diferente do temor, o amor me faz fazer aquilo que agrada a Deus. Me faz, entre aspas, entendam isso, me faz surpreender a Deus. Claro que é impossível surpreendê-lo, mas é quando eu faço o excedente, é quando eu não faço somente aquilo que me compete, mas quando eu faço a mais, quando eu transbordo. Porque é assim que Deus age com a gente.
salmista Davi, lá no famoso Salmo 23, ele vai dizer isso: que o meu cálice transborda, que a graça de Deus, que esse amor que Deus tem para a minha vida é tão grandioso, que mesmo eu não merecendo, mesmo eu tendo diante de mim uma mesa preparada, que já seria o bastante, o suficiente para mim, Ele é aquele que, quando eu estendo meu cálice, que Ele começa a encher, o cálice transborda. Glória a Jesus. Então, talvez foi o temor que manteve os discípulos afastados, que deu o combustível para eles cada vez estarem mais longe da cruz, com medo do risco, daquilo que viria sobre eles. Mas foi o amor. Glória, aleluia. O amor de Deus derramado no coração de João, derramado no coração de Maria e das outras mulheres que nós lemos, que conduziu elas até aquele lugar. Glória a Deus. Então o temor, ele é saudável, tá? O temor, ele é preciso ter o temor, porque o temor nos ajuda a nos manter na linha, mas é o amor que vai fazer a grande diferença. Aliás, lá em Mateus capítulo 22, depois de um dia cheio, depois você lê lá, um dia cheio, Jesus recebeu fariseus, saduceus, herodianos, cada um com uma pergunta, cada um com uma tese, cada um querendo pegar Jesus em algum tipo de contradição, até que Jesus deu uma resposta cabal, quando perguntaram para ele: Senhor, qual é o grande mandamento? Ele disse: o grande mandamento é: amem o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ame a Deus. Quem ama a Deus e ama o próximo cumpriu a lei. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Então, às vezes, irmãos, algumas situações de cruz aparecem na nossa vida. O que é uma situação de cruz? É uma situação em que você corre risco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pensa aí. Amanhã é segunda-feira. Talvez amanhã esteja uma situação de cruz vai estar diante de você. Talvez até o nosso próximo encontro, que Deus permita que a semana passe rápido para a gente se encontrar logo, porque é muito bom estar junto em comunhão. Mas talvez amanhã você se depare com uma situação de cruz, você corre riscos, e aí talvez o temor que você tenha, talvez diga para você: não vou nem enfrentar aquela situação. Mas se for para estar ao lado de Jesus, não importa qual seja o risco, não importa qual seja a situação, escolha estar do lado do Senhor, amando Jesus, entregando a sua vida, entregando aquela situação, declarando que o Senhor vale a pena, que vale a pena servir a Deus, que vale a pena correr o risco, que vale a pena até mesmo a morte, desde que nós estejamos na presença dEle, desde que nós estejamos do lado certo da cruz. Porque se todos foram atraídos, se todos nós estávamos lá, se todos nós vivemos aquele momento, de que lado da cruz eu e você estamos? E aí nesse texto, que eu acho lindo, essa preocupação de Jesus com o vínculo familiar, e como ele mostra a força que tem nesse vínculo. Porque quando ele olha para a mãe, talvez ele viu ela arrasada,
não é? Talvez ele viu ela transtornada. Talvez aquela profecia que foi dita quando Jesus ainda estava nos braços de Maria, quando ela levou ele ao templo, que um homem, um profeta, Simeão, olhou para ela e disse assim: olha, uma espada irá traspassar a sua própria alma. Talvez Jesus olhou para ela e viu ela ferida por aquela situação, aquela injustiça acontecendo, porque afinal de contas ela é mãe, e mãe visita até quem não presta, não é? Mãe vai nos presídios visitar os filhos, não é? Mãe vai em qualquer lugar visitar o filho. Eu falo com a Geisa, eu sou pai, não sei o que é ser mãe, mas eu imagino pelo esforço, pelo sofrimento, pela angústia, pela coragem que ela demonstra e tantas outras mães demonstram. Mas ali Jesus está contemplando a sua mãe, o vendo ele sendo totalmente inocente. Então essa espada proferida, agora é como se o Senhor estivesse vendo a sua mãe sendo ferida dessa forma. E aí ele resolve mostrar o poder do amor, o poder do vínculo, e mostrar que é possível enfrentar situações de cruz, porque por mais que às vezes a gente se vê sozinho, nós não estamos sozinhos. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente canta e a gente tem aquela crença, aquela convicção de que no final das contas é só Deus na nossa vida. E é claro que às vezes a gente enfrenta momentos de solitude, é até bom nós sentirmos sentimentos assim, porque a nossa dependência de Deus acaba se fortalecendo cada vez mais. Mas também é importante nós observarmos que a Bíblia, quando ela fala da igreja, uma das suas metáforas é dizer que a igreja é um corpo. Isso significa que você não está sozinho. Isso significa que Deus elegeu um povo e o chama de seu corpo, e o chama de sua noiva. Deus reuniu para que esse corpo um fortaleça o outro, principalmente em situações de cruz. Porque ali nós temos duas pessoas que amavam o Senhor Jesus. Nós temos a sua mãe, que ela acompanhou o Senhor desde os primórdios da sua vida, que o amamentou, que cuidou dele, quando ele ainda era totalmente inocente, inofensivo. Ela estava lá. Então ela estava sofrendo, mas também João, que é aquele que algumas horas atrás, no dia da ceia, na noite da ceia, estava deitado no peito de Jesus, ouvindo as batidas do seu coração. Enquanto que naquele dia, naquela ceia, os próprios discípulos começaram a se questionar, primeiro, quem era o menor, dizendo assim: sou eu? Jesus falou que um deles ia trair, eles começaram a se questionar: sou eu? Será que sou eu? Ou seja, perguntando um para o outro quem é o pior. Mas aí o Lucas, o evangelista, é o único evangelista que vai mostrar uma outra conversa que eles tiveram. Quem é o maior? Quer dizer, no dia da ceia eles inverteram a discussão. Primeiro quem era o pior, agora quem que é o melhor. E João está lá. Enquanto isso está acontecendo, João está lá deitado no peito de Jesus. É aquele que não quer saber, aquele que não se preocupa com posições, com cargos, não se preocupa com nada. Ele está satisfeito porque ele está no melhor lugar. E
Isso não diz respeito a cadeiras, não diz respeito a lugar de honra, nada disso. Mas ele está deitado no peito de Jesus, ouvindo as batidas do Senhor. É tão curioso que até esse gesto trouxe um resultado extraordinário para ele. Porque ali, quando começaram a perguntar quem é, o Pedro olha para João e diz assim: João, pergunta para o mestre. Você que está do lado, você que está mais perto, pergunta para o mestre. Aí é só quando João pergunta que o mestre responde. Então é esse João que, por amor a Jesus, ele vai até a cruz. Então os dois estão sofrendo, e as mulheres que estavam com eles também, sofrimento de ver aquela cena. Mas aí o Senhor Jesus faz esse gesto tão gracioso, que é olhar para sua mãe e dizer assim: mulher, eis aí o teu filho. E olha para os discípulos: eis aí a tua mãe. Ou seja, fortaleçam-se um ao outro. Eu sei que vocês estão numa situação de cruz. Eu sei que vocês estão nessa situação de desespero, não podem fazer nada. Mas vocês já tiveram coragem de estar aqui. Não sabemos a vida de cada um. Não sabemos como foi a sua semana, como tem sido o seu dia. Talvez muitas mães hoje choram ao invés de se alegrar. Talvez muitos filhos estão sofrendo ao invés de se alegrar nesse dia. Mas você tem demonstrado coragem de estar aqui, de buscar a presença de Deus, de amar o Senhor. Então hoje o Senhor está dizendo para nós: está difícil, creia no poder de Deus. Está difícil, contempla o amor de Jesus sobre a sua vida. Está difícil, olha para o teu lado, porque também tem pessoas que estão aqui vivendo em momentos de cruz. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Glórias ao nome de Jesus. Mas eu queria muito que você, se puder, você abraçasse alguém para nós fazermos uma oração. Deixa Deus direcionar a sua vida, porque todos nós temos situações de cruz, em que nós não podemos fazer nada. São situações que às vezes fogem ao nosso controle, estão além das nossas capacidades. Às vezes o que resta em nós é simplesmente chorar e contemplar a situação. Mas eu quero com essa palavra deixar bem claro de que Deus é aquele que controla a história, de que por mais que eles estivessem chorando ao ver o Senhor se entregando naquela cruz, dali a poucos dias, a poucas horas depois, a poucos momentos depois, eles estariam se alegrando vendo o Cristo ressurreto. Maria ia ver de novo o seu filho, João ia ver de novo o seu mestre. Mas hoje, um abraço, uma aproximação que você pode ter com alguém, pode dar força para enfrentar essa situação de cruz que ele está passando agora. Porque o João foi aquele também que registrou no capítulo 17 uma oração de Jesus. Eu acho tão lindo porque Jesus orou diversas vezes durante o seu ministério, e ele orou no secreto, no reservado. Ao passo que essas orações não ficaram registradas. Muitas vezes Jesus orou sozinho, lá escondido, lá no monte, sem a presença dos discípulos. Mas nesse dia que João registra, depois da ceia, lá em João 17, ele ora a Deus. E ele ora em voz alta.
Como nosso pastor Sandro disse, ele ora em voz alta. E por que ele ora em voz alta? É para que os discípulos escutassem, para que eles registrassem, para que chegasse até nós. Uma das coisas na oração de Jesus era: Pai, que eles sejam um, Glória a Deus. assim como eu e o Senhor somos um. Então talvez você esteja enfrentando momentos, situações de cruz. Glória, glória. Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Acha alguém aí. Acha alguém aí para a gente orar junto. Porque é o Senhor que está fazendo essa obra. É o Senhor que está nos sustentando. É o Senhor que nos conhece. Oh, Espírito Santo de Deus. Olhe por quem você abraçou. Olhe por quem você chegou junto. Você não encontrou ninguém ainda, olha para trás, tem ninguém que está sozinho. Olha para trás aí, tem gente que ainda está sozinho. Senhor, bendito é o teu nome. Senhor, apresenta o meu irmão. Deus, obrigado, Senhor, pela comunhão com a igreja. Oh, Deus, eu não sei o que ele tem passado, fortaleça nessa nova semana e que as mamães continuem sendo abençoadas para a honra e glória do Senhor. Agradeço a oportunidade e retorno ao nosso pastor Sandro em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, que palavra poderosa da parte de Deus para as nossas vidas. Ontem, depois da ceia, nos reunimos na casa dos meus pais. Lá estava comigo a irmã Lia, também o meu tio, Diácono Dorival, e estávamos em família ali. E eu sentei ao lado do meu pai, e nós começamos a falar acerca do reino de Deus. E nós encerramos a nossa conversa dizendo: Pai, o Evangelho, a essência do Evangelho é o amor. E eu e meu pai encerramos com esta palavra. Não foi assim, pai? Encerramos falando sobre a importância do amor. Não adianta falar bonito. Pode falar bonito, é bom, não é, pastor Bruno? Pode orar bastante, é bom. Pode ter uma boa oratória, é maravilhoso. Estar em todos os cultos
é nosso dever. Mas amar, entender a essência do Evangelho, que é o amor. E eu sinto o amor de Deus nesta casa, nesta noite. E diante desta palavra eu quero perguntar se tem uma alma, uma vida, alguém que quer retornar a Cristo nesta noite. Não importa quantas vezes você já tentou, você já pelejou, ei, o Senhor está aqui nesta noite, Ele te chama uma vez mais. Eu quero perguntar se tem uma alma para Cristo nesta noite. Dê um sinal com a tua mão. Tome uma atitude. Se posicione na causa. Receba a palavra de Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvis a minha voz, não endureça o vosso coração. Você que quer aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, ou quem sabe se reconciliar com Cristo, voltar para a casa do Senhor. Dê um sinal com a tua mão. Onde está a primeira alma para Cristo nesta noite? Não é por força, nem por violência. Está aqui? Vem cá, filha, no nome de Jesus. Acompanhe ela. Está aqui a primeira jovem, entregando a sua vida para Jesus. Onde está a segunda alma para Cristo? Tem? Cadê a jovem? Vem para cá, abraça ela. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar glória ao nome de Jesus. Deus está na casa. Qual é o nome? É as duas? Tem duas almas aqui, irmãos. Duas vidas que também. Quantos anos vocês têm, filho? 12. 12 também. Qual é o seu nome? Júlia Luana. Júlia e Luana. Mais ou menos desta idade, a minha mãe e a minha tia Lia, aquelas duas ali, ó, elas aceitaram Jesus Cristo da idade de vocês, né? Mais jovem ainda, né? E estão servindo a Deus até o dia de hoje. E eu acredito no poder, na bondade, na misericórdia de Deus sobre as vossas vidas e o toque desta palavra sobre as vossas vidas nesta noite. Quem acredita, dá um glória no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, fiquem de pé. Eu quero honrar a direção do trabalho ao nosso pastor e presidente, pastor Adilson. Glória, Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Júlia e Luana. Glória, 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 glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, dá-me assumir a poder do teu sangue, Jesus. Glória a você, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Senhor, tem misericórdia, Jesus. E escreve O meu espírito para jamais ser apagado. Senhor Jesus, me conceda. glória a Jesus. Glória a Deus. Hoje, Júlia e Luana, vocês aceitaram Jesus. O nome de vocês foi escrito lá no céu. E Jesus vai caminhar com vocês a partir de hoje. Tá bom? Esta é a igreja de vocês. Nós somos uma família, a família de Cristo. Tá bom? Paz do Senhor, Luana. Paz do Senhor, Júlia. A igreja glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Que bênção.